Bom dia, a paz do Senhor. Hoje, segunda-feira, olha, dia 6/7. Louvado seja o nome do Senhor. Dia que o Senhor nos proporcionou para dedicarmos a Ele, né? Hoje nós temos só que agradecer por nós estarmos vivos, por Deus ter nos livrado de tanto mal. Nós queremos agradecer esta oportunidade que o Senhor tem nos dado, né? Uma noite de paz, uma noite de descanso, ter nos levantado. A palavra do Senhor diz que dormi e acordei porque o Senhor nos guardou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E nesta manhã eu quero trazer aqui uma reflexão sobre oração. Oração. Que Deus venha neste dia nos despertar para momentos de oração. O que é oração? Oração não é nada mais, nada menos do que falar com Deus, né? Falar com o seu Pai. Isso se chama oração, né? Mas toda oração ela requer realmente uma ação. Você tem que ter uma atitude para começar a orar. E nesta manhã eu quero me basear aqui em Tessalonicenses, nas cartas de Paulo, né? Quando Paulo, lá em Tessalonicenses, fala capítulo 5, verso 16, 17 e 18, que diz o seguinte: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco, né? Esses 3 versículos aqui que Paulo nos deixou de ensinamento, né? E ele fala, orai sem cessar. E logo em seguida, ele fala com ações de graça, né? Começar agradecendo. Que a minha e a sua oração seja de gratidão. Não é fácil, porque dependendo da circunstância, você agradecer por uma luta não é legal, né? Mas nós vamos ver aqui que a oração, ela é uma chave de vitória. Uma oração, ela é uma porta que se abre. Então não deixe de orar. Vamos aqui meditar em alguns passos de oração. Gente, não é regra, tá? Isso tá na Bíblia? Não tá, não é regra. Mas eu vou lhe dar alguns passos de oração. A oração, ela é feita em 4 tópicos. Gratidão, né? Confissão de pecado, perdão, né? Pedir perdão. Depois, as petições, que são muitas. E em seguida, encerra agradecendo. Tá na Bíblia isso? Não, gente. Não tá nessa sequência. Existe esses tópicos, assim existe. A gente vai ver algumas passagens na Bíblia que você pode orar confessando seus pecados, que você pode orar agradecendo, que você pode orar pedindo. Eu estava meditando aqui em Ana. Ana fez uma petição muito séria e muito delicada, pedindo ao Senhor um filho. E a forma como ela pediu foi lindo. Ela pediu de alma. Ela nem falou, mas a alma dela estremeceu, fazendo esse pedido por um filho. Louvado seja Deus, e Deus honrou essa petição dela. A palavra de Deus fala aqui em Salmo 103, né? Uma oração de gratidão, quando o salmista diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. É uma oração de gratidão, né? Louvado seja o nome do Senhor. E lá em Colossenses 4:2 diz: perseverai em oração, vigiando com ações de graça, ou seja, em gratidão, né? Então, a gente pode começar a nossa oração com gratidão ao Senhor, seja qual for a situação que você esteja passando. Mas comece a sua oração agradecendo ao Senhor, porque tudo é permissão de Deus. Lá em Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu decreto ou o seu propósito, certo? Então, comece a sua oração agradecendo a Deus. Em segundo, é a confissão de pecados, né? Confessar aquilo que nós fizemos, pensamos, falamos que não foi do agrado de Deus. Lá em Provérbios 28:13, é só a parte B que eu vou ler. Mas o que confessa e deixa alcança misericórdia, alcança perdão. Marcos 11:25. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial
vos perdoe as vossas ofensas. Então, quando você estiver orando, olha só. Então, é bíblico. A sequência que eu dei de gratidão, de confissão de pecado, de petição e gratidão, não está na Bíblia. Mas a forma de orações está aqui. Você pode fazer exatamente isso, confessar os seus pecados, para que o vosso Pai Celestial vos escute. Amém? Mateus 6,12. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, na oração do Pai Nosso, né? Até o Senhor Jesus deu esse exemplo, para que a gente possa perdoar o próximo e que também sejamos perdoados. Amém? O terceiro tópico de uma oração, a petição. Essa é infinita, essa misericórdia. Se a gente brincar, a gente não sai dela. Porque a gente tem muita coisa para pedir. É saúde, é emprego, é casamento, é finança, é família. Meu Deus do céu. E agora com essa pandemia, aí é que tem muito pedido de oração mesmo. Mas a Bíblia diz também que orai uns pelos outros. Essa é a nossa obrigação, é o nosso dever, tá certo? Em 1 João 5,14 diz: e esta é a confiança que temos para com Ele, para com Deus, viu? Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Irmãos, olhem só que detalhe. Segundo a sua vontade. Tá certo? A gente pede. Mas se for a vontade de Deus, Ele vai nos ouvir. Tá certo? Então também que nossa oração seja assim: Senhor, seja feita a tua vontade. E lá na oração do Pai Nosso em Mateus também diz: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Tá certo? A gente vai orar, vai continuar insistindo em oração, mas que a vontade de Deus seja feita e não a nossa. E para encerrar, agradecer por todo momento de oração que você passou. Encerre tudo que você for fazer para o Senhor, encerre agradecendo. Não tem coisa melhor a gratidão, até para conosco, né? Quando alguém reconhece o que nós fazemos, isso é tão bom, é tão gratificante. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, e um detalhe aqui: existe lugar para oração? Existe. A palavra do Senhor diz o seguinte: que quando tu for orar, olha só, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta, orares ao teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Você pode orar no quarto, você pode orar na igreja, como Ana foi ao templo orar. Você pode orar no monte, o Senhor Jesus orou no monte, né? Então, assim, não é assim, você vai só orar na igreja, você vai só orar em casa. Não existe isso. A palavra do Senhor dá vários lugares de oração. Vários. Você pode orar na igreja, você pode orar no monte, você pode orar em casa. E um detalhe, irmãos, e nós estamos vivendo um tempo, tá? Que tá lá em João 4,21, quando o Senhor Jesus disse que vai ser tempo em que Deus vai procurar os verdadeiros adoradores, que adorarão o Pai em espírito e em verdade. E esse tempo chegou. Por quê, irmãos? Porque nós não temos na igreja. Nós estamos tendo tempo de orar em casa, em qualquer lugar. Então, esse é o tempo dos verdadeiros adoradores, em que adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o nosso tempo que nós estamos vivendo agora. Não perca tempo. Não, só vou orar quando chegar na igreja. De forma alguma. Aonde você estiver, faça sua oração. Aonde você estiver, adore ao Pai em espírito e em verdade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E para nós encerrarmos, existe tempo determinado para oração, quantidade de hora, de minuto? Não, irmão, não existe. Tá certo? Agora, quanto mais tempo você passa na presença de Deus, orando, falando com seu Pai, melhor, né? Quanto mais tempo, melhor. Você não gosta de conversar com quem você tá, com quem você ama? Digamos assim, uma amiga, um marido, um namorado, você não gosta de estar conversando com ele? Então, com seu Pai, com Deus, você tem que ser da mesma forma, sentir prazer de estar falando com ele. Então, quanto mais você falar com ele, melhor, né? O Senhor Jesus Cristo, antes de ser crucificado, ele foi ter um momento de oração com Deus. E levou seus discípulos, e quando ele retornou, os discípulos estavam dormindo. E ele falou assim: não pudeste velar pelo menos 1 hora comigo? Isso é regra? Não.
Mas o Senhor Jesus deu um exemplo, como lá em Daniel. Daniel orava quantas vezes por dia? 3. É regra? Não. Mas são exemplos que ficaram na Bíblia que você pode seguir. Eu posso orar 10 minutos, 5 minutos, 1 hora, 3 vezes ao dia, 10 vezes ao dia. Isso vai depender de você. Quanto mais tempo você passar na presença do Pai, melhor. A Bíblia fala lá, acho que é em Provérbios, que diz o seguinte: eu amo os que me amam e os que de madrugada me buscam e me achará. Provérbios 8:17. Eu amo os que me amam e os que de madrugada me buscam me acharão. Posso orar de madrugada, de meio-dia, de manhã. Isso não tem horário determinado. Tá? Exemplos na Bíblia, mas você vai fazer conforme Deus colocar no seu coração. Mas não deixe de orar. Nós precisamos de oração. É a chave da vitória. É falando com o seu Pai, que te vê em secreto. E em secreto ele vai te recompensar. Agora a oração que seja feita à vontade dele e não a nossa. Tá bom? Fique na paz do Senhor, que Deus lhe conceda um dia abençoado. Início de semana cheio de graça, de vitória. Não desista de orar. Deus é com você.